Olá, yogis e yoginis! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Yoga Transforma. Bom, aqui eu falo para você, que é professora de yoga, como você pode ser um instrumento para a transformação dos seus alunos, das suas alunas, por meio dessa prática que é o yoga. Meu nome é Vivian Cunha e hoje eu vou falar sobre como viver de yoga, né? Às vezes a gente tem diversos questionamentos, né? A gente já fez o curso de formação, mas ainda tem dúvida, ou às vezes a gente até está buscando um curso de formação, né, para se tornar um professor, um instrutor, uma instrutora, e diversos questionamentos vão surgindo. Então, eu queria começar para a gente pensar, refletir o que seria exatamente, né, viver de yoga, o que isso significa. Então, viver de yoga ultrapassa, né? Vai para além dessa ideia de ir para o tapetinho todos os dias, 2, 3 vezes na semana para fazer a sua prática de asanas. Então, viver de yoga e ensinar isso para os alunos, né? Trazer essa mesma ideia de compartilhar asanas, pranayama, meditação para os alunos. Viver de yoga ultrapassa a ideia da prática que é feita no momento do tapetinho. Então, o viver de yoga, de fato, é a gente cada vez mais integrar a essência do yoga na nossa vida, em cada instante, em cada momento. Então, conforme a gente vai compreendendo melhor, vai se aprofundando na prática, a gente começa a aplicar esses princípios na nossa vida. E, de novo, isso vai para além do que a gente está fazendo no tapetinho, né? E quanto mais a gente vai consolidando esse entendimento da essência que se inicia nessa compreensão do que eu falei, né? De ser algo além do tapetinho. Quanto mais a gente vai integrando os princípios, os conceitos, a filosofia, a gente vai cada vez mais conseguindo integrar isso na nossa vida, viver de uma forma mais completa. E a partir disso, né, essa é a base, é o fundamento, e a gente viver isso na nossa vida, fazer a nossa prática regular e também trazer os ensinamentos para a nossa vida. Então, para viver de yoga, o primeiro momento é esse trabalho nosso com a gente mesmo, né? E aí, para isso se tornar um ofício, para a gente conseguir compartilhar o yoga, esse passo é fundamental, é um requisito para a gente partir para o segundo passo de compartilhar, né? Então, quanto mais a gente vai trazendo essa essência do yoga para nossa vida de uma forma mais plena, mais integral possível, a partir disso a gente consegue dar esse segundo passo de se sentir capaz, de se sentir seguro para transformar a vida dos alunos também, né? E como que a gente explora essa essência? Tipo, ok, Vivian, tô lá fazendo minha prática, tô regular, tô firme, e agora, né? E que mais? Tô fazendo asana, tô praticando asanas, pranayama, meditação, que mais? Então, o fato da gente ter esse compromisso, a regularidade, a consistência com a nossa prática, a gente vai cada vez mais construindo, alimentando essa consciência, a consciência que a gente tem de nós mesmos. E, paralela a essa consciência, a gente vai alimentando a equanimidade. Então, cada vez mais a gente aumenta a nossa percepção, o nosso discernimento com o que está acontecendo na nossa vida. E a gente vai... O momento do tapetinho é esse momento de explorar tudo isso, né? É um laboratório. A gente observa como o nosso corpo funciona junto com o nosso campo energético, junto com a nossa mente, com as nossas emoções, a parte espiritual do nosso ser. Então a gente vai explorando todos esses aspectos, né? Todos os coxas, todos os invólucros. A gente vai observando como isso tudo funciona, como é a engrenagem de tudo isso. Então o momento do asana é esse momento que a gente está colocando uma lupa sobre nós mesmos. A gente está se observando, explorando esse mundo interno com cada vez mais precisão, cada vez um olhar mais refinado. Então a gente vai construindo esse entendimento maior de nós mesmos, a gente vai alimentando essa consciência que é a nossa verdadeira essência, né? Que é o centro do nosso ser. Essa consciência que é capaz de tudo observar, de tudo experienciar. Então no tapetinho a gente vai percebendo: olha, eu consigo observar meu corpo, então eu não sou meu corpo. Eu consigo observar os meus pensamentos e eles vão e voltam, então eu não sou meus pensamentos. Minhas emoções, elas não são lineares, elas não permanecem por muito tempo, né? Às vezes permanecem por um tempo, mas em algum momento aquilo vai mudar.
Então também não são minhas emoções. Então a gente vai percebendo o que a gente é e o que a gente não é. Então esse momento no tapetinho é esse momento da gente explorar quem a gente é, qual é a nossa verdadeira essência e perceber as respostas, as reações da mente. Então eu gosto muito de falar, né, que a mente pode ser nossa grande amiga ou ela pode ser um grande obstáculo. E a mente tende a ser um obstáculo muito grande, né? Pra gente, de fato, conseguir mergulhar no yoga. A disciplina pode ser uma questão, nossos condicionamentos, nossos padrões, nosso comportamento. Então, quanto mais a gente se compromete com a nossa prática, mais a gente vai conseguindo desvendar esses véus que a nossa mente, esses obstáculos que a nossa própria mente coloca no nosso caminho, né? Então, com esse compromisso com a prática regular, esse momento de laboratório, de colocar essa lupa, né, botar uma lente de aumento sobre o nosso funcionamento, a gente vai conseguindo alimentar essa consciência, a gente ter mais contato, um contato mais direto com a nossa verdadeira essência, com essa parte profunda de nós mesmos, né? E com isso a gente também vai conseguindo construir, como eu disse antes, né, paralelamente, equanimidade, que é essa capacidade da gente, é como se fosse uma elasticidade, digamos assim. A gente vai tendo uma capacidade de voltar para um estado de tranquilidade, de calma, mesmo diante dos obstáculos da vida. Porque, como eu estava falando, né, a gente percebe que nem os obstáculos permanecem, nem os obstáculos são estáticos. Os obstáculos aparecem, os momentos felizes aparecem, e a gente lida com esses momentos que vão aparecendo na nossa vida, e a gente vai gerando essa capacidade de, mesmo quando as coisas não estão saindo, é mais fácil a gente se manter calmo e tranquilo quando as coisas saem como a gente quer. Quando não saem, quando os obstáculos, os desafios aparecem, com a equanimidade, a gente vai construindo essa capacidade de ficar tranquilo, de voltar para um estado de calma, porque a gente sabe que aquilo vai passar também. Então, e como a gente pode extrair ensinamento, extrair conhecimento, autoconhecimento, como que a gente pode se compreender melhor a partir desses obstáculos, né? Então, esse compromisso com a nossa prática, ele vai trazer cada vez mais clareza, um discernimento mais preciso, mais desanuviado, menos turvo da nossa verdadeira essência, e a gente vai construindo equanimidade, essa capacidade de se acalmar, de se tranquilizar, mesmo diante dos momentos difíceis. Então isso é uma construção, é uma progressão, né? Tem até uma metáfora que eu acho muito legal do pássaro, cada asa do pássaro, uma sendo a da consciência, outra da equanimidade. A ideia, o pássaro bebê, né, que tem essas asas, a ideia é que as asas cresçam de uma forma equilibrada, que elas uma não cresça mais rápido que a outra, né? Porque senão não vai estar em equilíbrio. Esse pássaro vai ficar tombando mais para um lado ou para o outro. Porque se a gente tem a consciência, mas não tem a equanimidade, ok, a gente está vivendo a nossa vida com consciência, com presença, compreendendo, mas se a gente se deixa levar por cada situação, e é normal que a gente tenha emoções, é normal a gente ficar triste, ter raiva, se sentir frustrado, enfim, é normal a gente sentir emoções, a gente não quer eliminar as emoções, é natural da vivência humana. A equanimidade traz essa capacidade da gente observar essas emoções, observar como a gente reage a essas emoções, porque a gente não precisa eliminar emoções e nem dá, a gente não consegue eliminar as emoções. A gente vai sentir raiva, a gente vai sentir tristeza, natural. Como que a gente responde a esse sentimento? Como a gente observa esse sentimento, né? Então, se a gente tem só a consciência, a gente é capaz de observar tudo isso, mas do que adianta se a gente se mantém em estado de desespero, né? Por exemplo. E ao mesmo tempo, o outro lado, né, a equanimidade. Se a gente está trabalhando a equanimidade, a gente tem essa capacidade de se manter calmo, sem a consciência, pode até parecer uma certa indiferença, né? Então é importante a gente trazer consciência para ir compreendendo o que a equanimidade está trazendo. Então a gente quer que esse pássaro bebê cresça, expanda suas asas de uma forma equilibrada, para o voo ser equilibrado, né? Para que esse voo sendo, esse trilhar da nossa jornada na nossa vida de uma forma equilibrada, de uma forma equânime, com consciência.
seria esse voo do pássaro na nossa jornada, a nossa vida no yoga, né? Então, até uma frase que é legal, né? Pra gente viver de yoga, a gente precisa viver no yoga, né? A gente precisa viver o yoga de forma mais plena possível. E o objetivo, um dos objetivos, né, do yoga, um exemplo que eu acho muito legal é da gente pensar na roda kármica. Com a prática de yoga, nosso objetivo é cada vez mais a gente eliminando e quebrando essa roda kármica, né? Então, é também chamado de karma chakra, essa roda kármica, porque qualquer ação que a gente desempenhe no mundo, qualquer ação, que é chamado de karma, né? Ação, em sânscrito, karma. As nossas ações, elas podem gerar frutos. E aí são os sanskaras, né? Os frutos das nossas ações, as impressões que as nossas ações vão trazer, vão resultar, vão gerando essas impressões, vão gerando memórias. Então, tudo que a gente faz vai ter um impacto, vai gerar um impacto no mundo, né? Então, esses samskaras, eles vão se acumulando ao longo da nossa vida, conforme a gente vai agindo, a gente vai acumulando samskara. E os samskaras, eles são as memórias, as impressões. Só que se a gente vai por esse meio, a tendência é a gente começar a ir pelo mesmo caminho, né? Tem esse exemplo que eu acho legal. Se tem um montinho de areia, a gente joga uma bolinha de gude no montinho de areia. A primeira bolinha de gude vai fazer um caminho, vai trilhar um caminho específico e vai deixar uma marquinha lá na areia. A segunda bolinha que a gente jogar vai ter a tendência de traçar o mesmo caminho. Em vez de fazer um caminho novo, vai traçar aquele que já está marcadinho. A terceira bolinha vai passar pelo mesmo. Cada vez mais essa marca na areia vai ficar mais profunda. E é assim que acontecem, né, as ações. A gente faz uma ação uma vez, já tem uma marquinha lá, já tem uma impressão. Então, a nossa tendência é ir sempre pelo mesmo caminho. Então, a gente acaba ficando condicionado às nossas ações. As nossas ações, as nossas próprias ações vão gerando uma semente. E aí vão ficando essas impressões, os sanskaras. E os sanskaras, conforme a gente vai repetindo, vai tomando proporções cada vez mais profundas na nossa mente, que aí se tornam os vasanas. Então, os vasanas, eles já são tão profundos que eles vão guiar a nossa próxima ação. O karma, né? Volta para o karma. Então, essa roda kármica seria o karma, a ação, sanskara, a impressão que aquela ação deixou, para em seguida, com a repetição, aquilo se tornar um vasana, uma impressão já muito enraizada, muito profunda, depois de ter passado diversas bolinhas de gude nesse mesmo caminhozinho lá na areia. Então, o que são os vasanas? São os nossos medos, são as nossas inseguranças, os nossos vícios, nossas dificuldades, aquela zona de conforto, né, que a gente acha bom de ficar por a gente já ter traçado aquele caminho e ser muito conhecido pela gente. Essa mente muito agitada é um vasana também. Então, os vasanas é aquilo que a gente vai guardando lá nas profundezas e muitas vezes a gente não tem nem acesso, a gente não tem consciência de que isso está acontecendo, porque isso está acontecendo em camadas muito profundas, camadas que a nossa consciência não percebe. Então, com a nossa prática, com o compromisso, né, a prática regular, a prática a longo prazo, a gente vai cada vez mais limpando essa roda kármica, a gente vai limpando nossos vasanas, que a gente vai começando a perceber, aumentando a nossa percepção sobre essas impressões profundas e vai limpando esse quintal, digamos assim, né? Esse quintal que está escuro, né? Esse quartinho escuro que está cheio de coisa empoeirada, fechada, que a gente nem lembra mais que tem, que tá tudo lá. Então, seriam os vasanas. Então, quando a gente tá praticando, tá com esse compromisso com a nossa prática de asana pranayama, meditação, e eu friso meditação porque é extremamente importante a meditação ser um pilar da prática, a gente vai limpando esse quartinho, né, dos vasanas, esse lugar que a gente nem sabe o que tem mais. Tem tanta coisa lá que a gente não mexe, que tá empoeirado e não quero nem mexer nesse lugar. Só que com a prática a gente vai começar a mexer, começar a rearrumar esse lugar, esse quartinho dos vasanas, para ir se desfazendo de toda essa bagagem. Então a ideia é que cada vez mais, digamos, né, que a gente chega nessa vida com uma mochilinha, né, e a gente vai
colocando coisa nessa mochilinha lá atrás que a gente nem olha o que está acontecendo, a ideia é que a gente vai deixando essa mochilinha cada vez mais leve, vai tirando o que não precisa, para cada vez mais a nossa jornada, a nossa caminhada seja mais leve, seja sem o peso dos frutos das ações. Então a ideia é que a gente, com a nossa prática, para a gente viver o yoga, que a gente vá limpando essas impressões, né? Que a gente vai se purificando, para cada vez mais a gente ter um discernimento melhor e poder fazer, né, agir de uma forma mais livre, que é o moksha. Então, o grande objetivo do yoga é moksha, né? É essa emancipação, essa real independência, real libertação, para que a gente possa agir de fato com liberdade e não a partir de todo aquele condicionamento que a gente tem lá nos vasanas, lá naquele quartinho que a gente não mexe, que vem para a superfície e a gente nem percebe. Tá lá guiando, né, nas rédeas das nossas ações, sem a gente ter consciência em relação a isso tudo. Então, para a gente viver no yoga, a gente vai cada vez mais tendo consciência, vai clareando o nosso discernimento, o nosso olhar para tudo isso, para a gente ter liberdade, para a gente não ficar buscando no mundo externo algo que vá nos completar. E cada vez mais a gente perceber que está dentro da gente, o que a gente busca, a gente tem, a gente já é. Então, muitas vezes a gente vê, né, o que é o yoga, né? Yoga é a gente ser uma melhor versão da gente mesmo, é a gente melhorar, a gente ser isso, ser aquilo. Então, sim, acaba que a gente pode se tornar, né, uma versão melhor da gente, só que além disso, talvez até mais do que isso, o yoga ser esse lugar de olhar para dentro e da gente se aceitar e reconhecer quem a gente é na verdade, encontrar a nossa verdadeira essência. E isso parte de uma grande aceitação, né? Aceitar que tem esse quartinho escuro, cheio de vasanas, cheio de impressões profundas, eles estão lá. E como que a gente vai lidar com aquilo, né? Então, é muito um olhar para dentro e a gente começar o primeiro passo de uma radical autoaceitação. Eu sou isso, eu tenho isso na minha bagagem, não é nem eu sou isso, né? Porque o que eu sou, qual é a minha verdadeira essência? É isso que a gente está querendo chegar com a libertação, com a emancipação. Mas é observar, né? O que está aqui nessa minha mochilinha? O que eu posso me livrar no caminho? Então é muito um olhar para dentro, da gente se aceitar, se acolher, para ir se descobrindo, para ir fazendo esse caminho para o nosso centro, a nossa pura e verdadeira essência. Então é um trabalho árduo, é um trabalho de dedicação e a gente só consegue compartilhar o yoga de uma forma plena, de uma forma segura, de uma forma capaz com os nossos alunos quando a gente inicia esse trabalho próprio. Então, não é um trabalho fácil, é um trabalho de se comprometer consigo mesmo. É um compromisso muito grande que a gente escolhe fazer, é uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente escolhe caminhar essa jornada de yoga. Porque não é um trabalho fácil. Não é um trabalho que vai acontecer em uma semana, em 2 dias, em 3 meses. Pode até começar e ter um avanço muito grande, né? Essa prática regular. Eu lembro que quando eu comecei eu tive muita dificuldade de engatar, assim, de fato, numa prática diária. Eu ficava uma semana, tô bem, uma semana dedicada, aí vinha, final de semana, não, acho que eu vou pular hoje. Aí pulava 2, 3 dias, não, agora eu volto, vamos lá, 1 mês, compromisso de 1 mês, meta de 1 mês. Aí quebrava no meio, começava de novo. Então, eu lembro que nesse momento inicial, né, que eu não conseguia ter essa disciplina, mesmo na prática, nesse compromisso de 1 semana ou de 1 mês, eu já senti uma diferença muito grande, eu já senti uma clareza um pouco, mesmo que inicial, né, mesmo que uma faísquinha, eu já sentia essa clareza um pouco maior. Então, imagina o que isso não faz a longo prazo, né? Uma prática regular, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Então, essa prática regular, esse compromisso consigo é a raiz, é a base de todo esse caminhar no yoga. E eu tô falando de viver de yoga, né? Que eu acho que caminha muito junto com o viver o yoga. A gente não consegue tornar o yoga o nosso ofício de uma maneira plena, enquanto professores, professoras, se a gente não faz esse voto, essa escolha de mergulhar nas nossas questões, no nosso universo, na nossa própria jornada do yoga, né? Então, essa jornada no caminho de moksha
é uma jornada de muita dedicação mesmo, de uma escolha assim que a gente tem que assinar embaixo mesmo e falar, é isso, eu vou todos os dias me comprometer a isso, porque é o que eu escolho, né? Então, se você não vive o yoga, você provavelmente vai se sentir menos capaz no momento de compartilhar isso com seus alunos. Você pode se sentir mais inseguro, sentir que tem obstáculos que não te deixam avançar no momento de compartilhar isso tudo com seus alunos. Por isso, a importância de ter essa prática regular, de estudar, de se aprofundar, de cada vez mais entender os princípios, os conceitos, do que se trata para além das posturas, né, que é o que acaba recebendo mais atenção. E é muito engraçado que eu já ouvi aluno falando assim, era um aluno que queria se tornar, era dedicado, né, estava sempre indo às práticas, frequentando as práticas, e tinha essa vontade de fazer um curso de formação, né, queria se tornar professor. E eu lembro que ele falou assim, eu quero muito fazer um curso de formação, só que eu ainda não sei fazer a transição da postura do corvo, Bakasana, para o Chaturanga. Eu não sei fazer ainda meu alinhamento, né? Eu não consigo permanecer muito tempo no Pincha Mayurasana, na postura do pavão, que é uma invertida, né? Então eu acho que ainda não estou pronto para o meu curso de formação. E aí a gente vê, né, a ideia que se tem do que é ser professora de yoga. É ter que praticar Pincha Mayurasana, fazer uma transição bonita de Bakasana direto para o Chaturanga. Será que é isso que torna um bom professor de yoga, de professora de yoga? Eu acho que, na minha opinião, no que eu estudo, né, no que eu vejo, isso é uma gotinha, assim, que não tem tanta importância. Não é sobre a gente praticar Pincha Mayurasana, uma invertida, fazer uma postura bonita para colocar no Instagram. Yoga não é sobre isso. O asana tem a sua importância, tem o seu lugar. Só que não é sobre isso, né? Então, esse pensamento, né, de eu não sei fazer essa transição, não consigo ainda fazer essa postura, será que eu posso ser um professor de yoga? Então, não é esse o caminho, né? Não é sobre isso. Querer se tornar professora de yoga não vai ser limitado às posturas que a gente consegue praticar. Não é sobre isso. O entendimento tá muito mais profundo do que isso, né? Então, é muito mais do compromisso de querer viver essa prática, de tornar o yoga um estilo de vida, mais do que aquele momento que você vai para o seu tapetinho todos os dias ou 3 vezes na semana. Então, transborda para tudo que a gente faz na vida. É essa consciência, como eu estava falando, né? É ser esse pássaro. Ser esse pássaro e trilhar nossa jornada sendo esse pássaro, cada vez mais tentando deixar esse voo equilibrado. Então vai ter dias que o pássaro tá cansado, tá lá mais sentadinho na pedra. É claro, né? A jornada não é linear. Vai ter dias que o pássaro tá mais para a direita, mais para a esquerda. Vai, mas tudo bem também. É parte desse observar. É parte dessa consciência que tá cada vez mais ciente do que tá acontecendo. Tá ciente dos obstáculos, tá percebendo, poxa, isso aqui me faz deslizar. É isso aqui que eu preciso trabalhar para me conhecer melhor, para conseguir cada vez mais acessar o meu centro. Então é uma construção, é um caminho não linear e é uma jornada longa de dedicação, de comprometimento, que quando a gente está vivendo isso, a gente consegue expandir e compartilhar com os nossos alunos, né? Então essa ideia de, para ser professora de yoga, preciso praticar um belo Pincha Mayurasana? A resposta é não precisa, tudo bem. Pode ser é claro que é uma postura legal, tem um aprendizado, né? É divertido também, acho que é até legal trazer a diversão pro yoga. Muitas vezes o yoga acaba se tornando uma coisa muito séria. Então é legal a gente rir é bom, é gostoso, então é legal a gente se divertir também. Mas não é a essência, não é o cerne da questão quando a gente pensa em compartilhar a prática, né? Então, essa atenção excessiva que o asana recebe foi um produto, né, dessa vinda eu sempre falo isso, né, essa vinda do yoga para o ocidente, acabou que ficou embaixo do holofote, asanas, posturas. Então, ganhou um peso maior do que ele realmente tem dentro da filosofia do yoga. Porque o yoga, na verdade, um parênteses, né? O yoga, na verdade, existe muito antes dos asanas. Os asanas, na verdade, são recentes. E, na verdade, os primeiros asanas que surgiram foram os asanas sentados. Então, o Pincha Mayurasana é algo muito recente, as invertidas em geral, né? As posturas em pé
são recentes. O yoga, ele vai surgir lá antes de Cristo. Então, o yoga é uma prática milenar. O Hatha Yoga, que é quando se iniciam nessas posturas físicas, como a gente conhece hoje em dia, o Hatha Yoga só vai surgir lá pelo século 13, 14, dessa era. Então, olha quanto tempo passou com o yoga existindo, mas sem os asanas, sem as posturas físicas, né? E ainda assim, né, antes dos asanas, a preocupação, isso já, quando o Hatha Yoga surge, ainda assim, no momento inicial do Hatha Yoga, ainda não tinha ideia dos asanas, né? A preocupação central, quando surge o Hatha Yoga, é como a gente redirecionar essa força vital dormente, adormecida, digamos assim, né? Adormecida, que está lá na base da nossa coluna, como a gente faz isso subir, como a gente faz isso se elevar, a Kundalini, né? Como que a gente faz isso ascender para a gente experimentar estados mais profundos da nossa consciência, para a gente cada vez mais acessar a nossa verdadeira essência. Então, mais essencial do que os asanas, se a gente for parar para pensar, é a meditação na prática do yoga, né? Os primeiros asanas que surgem são os asanas sentados, asanas para meditação. Então, acho que é muito importante deixar isso bem claro, né? Essa ideia de quero ser professor de yoga, não sei praticar, não consigo ainda praticar essa postura ou aquela ou isso. Não é exatamente sobre isso. É claro que o asana tem importância. É importante, enquanto professores, a gente estudar anatomia, compreender como funciona o corpo, compreender biomecânica. É claro que isso é importante porque a gente quer manter nossos alunos seguros na prática. Isso é essencial. É claro, a gente não quer arriscar, é uma responsabilidade muito grande a gente lidar com corpos de outras pessoas, com seres. Então, é claro que a gente tem que estudar, sim, anatomia, asanas, mas não dá essa importância que acaba tendo hoje em dia, né? De asana estar lá no pedestal. E muitas práticas, eu mesma já fui para muitas práticas que não tinha momento da meditação. Então, isso é se afastar da filosofia, né? Isso é gerar um abismo, né, do que é realmente o yoga. Então, quando a gente escolhe ser professor, professora de yoga, é muito importante a gente deixar isso claro na nossa mente. Qual é a minha intenção? Qual é o meu compromisso com essa prática, com essa filosofia que está aí desde antes de Cristo, há alguns milênios, né? Como eu me coloco nesse lugar de professor, professora? Então, a gente compreender a essência do yoga é muito importante. A gente estudar, a gente internalizar esses conceitos, viver esses conceitos é importantíssimo, né? E conhecer o que é de fato essa prática. E colocar os asanas em perspectiva para trazer algo mais profundo para a sua vida, em consequência para a vida dos seus alunos, né? E quanto mais seguro, mais segura você se sente na sua prática, no seu consolidar do seu conhecimento, mais você consegue passar isso com clareza e com confiança para os seus alunos. Então, o primeiro caminho é seu. Então, isso é inegável, é inegociável, é muito importante manter isso em mente. Às vezes a gente acaba querendo acelerar, né? Poxa, essa prática é tão incrível, me transformou, quero passar isso para os meus alunos, mas por onde eu começo? Como é que eu faço isso? Eu já compreendi o yoga de uma forma estruturada que eu consiga compartilhar? Eu já estou, de fato, vivendo isso de uma forma regular? Ou eu ainda abro mão? Tipo, não, agora eu vou ficar um mês assim sem fazer minha prática porque tirei férias. Então, o yoga é o estilo de vida ou é uma escolha de alguns momentos, né? Então, é colocar isso tudo em perspectiva e ter essa clareza, primeiramente para você. Qual é a importância do yoga na sua vida, né? Estabelecer essas prioridades. E perceber, né, qual é a sua intenção, como você chegou à conclusão que você queria viver de yoga. Refletir sobre a sua história, quais foram as suas motivações iniciais. E tudo bem ter começado por asanas. Na minha jornada, né, o yoga surgiu na academia. Estava lá na academia fazendo meus exercícios, minha musculação. Tinha uma prática de yoga, eu falei, nossa, que legal, dizem que yoga traz bem-estar, né? Deixa eu experimentar isso aqui. E fui para a prática de yoga e aí começou essa jornada, né? Foi aí que eu percebi que não era uma prática física apenas, né? Tem o momento do físico, mas aí eu percebi o quanto aquilo foi me transformando, foi tocando lugares muito mais profundos, mente, emoções, espiritual. E aí me trouxe mais clareza sobre a minha mente, sobre como eu funciono, né? Tudo aquilo que a gente estava conversando lá no início, e me fez um bem tão grande que eu fui buscando cada vez mais, né?
Então, a gente se conectar com a nossa história e entender o porquê é muito importante. Para a gente compartilhar a partir da nossa verdade, a partir daquilo que nos tocou de fato. Porque muitas vezes a gente entra nesse universo dos asanas e se perde, né? Então, é esse trabalho árduo mesmo, né? Não é para ser fácil. Esse caminho do autoconhecimento nunca é fácil, nunca é simples, nunca é assim, no estalar de dedos do dia para a noite. Então, um grande benefício, né? Alguns grandes benefícios que a gente tem de viver o yoga e viver de yoga, né? Que o viver de yoga não acontece sem viver o yoga. É a nossa maneira de enxergar a vida, né? Não é só o momento de vou lá acordar e ir pro meu tapetinho. Como que a gente traz isso para a vida, né? Então, a presença, o autoconhecimento, cada vez mais estar presente, acolher os truques da nossa mente, os obstáculos da nossa mente, né? Os nossos condicionamentos mais profundos, sem julgamento também. Porque às vezes a gente vai entrando nos conflitos internos, né? Poxa, eu sou isso, eu não queria ser isso. O que eu faço? A gente fica com raiva, fica frustrado e se decepciona consigo mesmo. Então, essa autocompaixão também é muito importante, né? De se observar cada vez mais, porque no fundo, a gente é esse grande observador de si. A gente é essa experiência, aquela consciência que tudo experiencia, tudo observa, que ultrapassa a ideia de tempo, ultrapassa a ideia de espaço. E cada vez mais a gente perceber esse centro de nós mesmos. Buscar cada vez mais não se identificar com o que muda o tempo todo. E a gente faz isso, né? É muito natural da condição humana, digamos assim, quando a gente não vai acessando esses conhecimentos, que a gente se identifique e se apegue com o que a gente já sabe que tem data para acabar. A gente já sabe que vai acabar, que vai mudar. A gente se apega a tudo, né? A gente se identifica com o nosso corpo. Nosso corpo nunca é o mesmo. Ontem meu corpo já não era mais o mesmo do de hoje. O corpo tá sempre envelhecendo, a gente vai se apegando, a gente quer que ele se mantenha do jeitinho que ele é. Ou então a gente quer mudar, a gente não tá satisfeito com o nosso corpo. Então a gente se apega ao nosso corpo, a gente se apega à profissão, aí a gente muda de profissão, a gente vai se apegando aos rótulos que a gente se dá, né? Sendo que todos eles em algum momento vão cair. A gente está mudando de ideia, cada momento a gente pensa as coisas de um momento diferente, cria novas opiniões, novas visões, e que bom, né? Que bom que a gente está em constante evolução. Mas a gente vai se identificando com o que é relativo, com o que é perecível, com o que muda sempre. E isso traz frustração, isso traz sofrimento. Então, a gente cada vez mais perceber que a gente não é o que muda sempre. Porque no mundo material, tudo está sempre em transformação. Tudo está sempre deixando de ser... Existe esse ciclo, né, de nascimento, morte, nascimento, morte, nascimento. Então, está tudo em transformação. A gente se identifica com a impermanência, anitya, né, em sânscrito, e a gente acha que a gente é aquilo e a gente se apega muito, e quando aquilo vai a gente sofre, porque a gente quer que se mantenha igual. Sendo que a gente já sabe que aquilo não vai se manter igual. No fundo a gente sabe que está tudo... A lei do universo é a transformação. Nada se mantém igual. No mundo material, nada se mantém igual. Tudo está em transformação, tudo tem data para expirar. Tudo é perecível. Então, cada vez mais, né, nesse caminho do yoga, do caminho do yoga, a gente vai se desidentificando com o que a gente sabe que tem data para acabar. E cada vez mais a gente vai se identificando com a nossa verdadeira essência, que é essa consciência que é sempre eterna, ela nunca deixou de existir, nunca vai deixar de existir, ela está sempre lá, ela sempre existe, é capaz de observar absolutamente tudo, é capaz de experienciar absolutamente tudo. Se a gente é capaz de observar a nossa mente, a gente não é a nossa mente. Se a gente é capaz de observar o nosso corpo, a gente não é o nosso corpo. Então, e fazer esse caminho até de eliminação, né? Caramba, eu sou isso? Isso se mantém eterno? Não. Putz, então não sou isso. Então, é um trabalho árduo, difícil, né? De ir cada vez mais ampliando a nossa percepção, tirando esses véus, né? Que deixam o nosso entendimento turvo, anuviado, para cada vez mais a gente entrar em contato com essa nossa verdadeira essência. E cada vez menos sofrer e buscar moksha, o objetivo, né?
Então, esse é um grande benefício, né? A gente passa a sofrer menos, que a gente passa a se desidentificar com o que a gente sabe que tem data para acabar, tem data de expiração. A gente não sabe quando vai acabar, mas a gente sabe que vai acabar. Então, quando a gente é capaz de trazer essa perspectiva para a nossa vida, né? E viver isso tudo plenamente, isso vai transbordando e vai reverberando para as outras pessoas, para os nossos alunos. Então, quando a gente se coloca a serviço de compartilhar essa prática que é poderosíssima, que é transformadora, é uma grande responsabilidade que a gente toma para si, né? Então, a gente tem que ser muito cuidadoso com cada ser que a gente toca, que a gente entra em contato. Então, é muito importante que a gente viva o conhecimento, que a gente aplique esse conhecimento e explore a gente no nosso próprio universo, para poder espalhar, né, para poder transbordar isso tudo. E sempre questionando, né, como eu posso ser um bom mensageiro, uma boa mensageira, um canal para semear essa prática, para espalhar essa prática. Então, ter sempre essa reflexão, né, para viver de yoga, vivendo yoga simultaneamente. E viver de yoga, né, é um gesto muito lindo, ele enche o coração, mas é de muita responsabilidade. Então, manter isso em mente é muito importante. E qual é o início disso tudo, né? Então, como eu falei, para mim o início foi lá na academia, eu fui lá, vamos ver do que se trata, né? Essa aula de yoga. Então, o início é a prática. Começa a praticar. É importante que tenha a prática seja formada do asana, do pranayama, da meditação. Então, começa a praticar sob a guiança de um professor, uma professora que você confie, que tenha conhecimento, que tenha experiência, dedicação e vai se aprofundando na sua prática, né? Se você escolhe que você quer compartilhar o yoga, poxa, isso me fez tão bem, eu quero que outras pessoas tenham acesso, né? Eu quero divulgar isso, quero ser como eu falei, né? Um mensageiro, uma mensageira. Escolha um bom curso de formação. Com professores que você confie, é bom pesquisar, é bom falar com outros alunos que já se formaram antes na mesma escola, para saber a qualidade de fato, né? Para ver se você se identifica, conversar com os professores daquele curso de formação. E aí é estudar, se aprofundar, praticar muito, praticar sempre com regularidade e ir se conhecendo cada vez mais. Então, como eu falei, né? O trabalho é sempre interno antes. E conforme você sentir que começou a agregar isso tudo na sua vida, né? Aí você começa a compartilhar. Quando você sentir que se consolidou e é um caminho que é longo, é uma vida inteira, né? Nesse trabalho de autoconhecimento, ele não acaba nunca. Mas quando você sentir que tá no caminho, botei o pezinho e agora tô firme, você já tá pronto para compartilhar, né? Às vezes até a nossa mente coloca obstáculos. Poxa, eu não sei se eu sou bom o suficiente, eu não sei se eu tô pronto, se eu tô pronta, não me sinto seguro. Então, é importante começar em algum momento, né? Então, a partir do momento que você começou a consolidar os conhecimentos, comece e pratique. A gente aprende muito fazendo também, né? Então, chama seus amigos para guiar práticas. Quem tiver interessado, né? Às vezes até as pessoas, os amigos começam a perceber, sabem que você foi fazer um curso de formação, que você já pratica há algum tempo, e vão pedindo, né? Poxa, me dá uma aulinha aí. Os amigos começam a pedir, os familiares. Então, ir abraçando as oportunidades que surgem também é muito legal, né? Para ir construindo essa confiança. Então, começar a compartilhar é importante também. E pedir ajuda também é sempre bom. Ter alguém, um professor experiente que você possa contar é muito importante. Ou até uma mentoria, né? Um professor, uma professora experiente ao seu lado que vai te dando dicas é de grande valor, porque obstáculos aparecem, dificuldades aparecem. E se a gente não sabe muito bem o que fazer, né? Para onde correr, essas pessoas podem trazer essa segurança e dicas que podem facilitar bastante, né? Que podem ser um atalho bem legal no caminho. Então, essa dedicação, né, à nossa prática, ao que a gente está fazendo no yoga, a nossa intenção é primordial para a gente conseguir viver de yoga, né? Porque acho que ser bem-sucedida no yoga vem muito do trabalho que a gente está fazendo com a gente mesmo, né? E quanto mais a gente é honesto com a gente mesmo, isso vai transbordando, essa transparência vai transbordando para os nossos alunos, para as nossas alunas. O conhecimento também, né? A gente cada vez mais vai sendo um canal, um mensageiro dessa prática, que quanto mais é honesta, quanto mais a gente está
firme na prática, mais essa honestidade também vai reverberar para os nossos alunos, para as nossas alunas. Então, muitas vezes a gente começa, o nosso olhar tá deslocado, a gente começa a pensar, ok, como é que eu posso ser um bom professor? Como é que eu posso ser uma boa professora de yoga? Dá um passinho para trás e olha, como tá a minha prática? Como tá eu comigo mesmo? Porque senão a gente está ensinando para os nossos alunos de um lugar vazio, né? Thaís, como você começou a dar aula? Sentia segurança? Ficou aflita? Estava se sentindo preparada? Me senti muito insegura, fiquei muito aflita, Thaís. Estava me sentindo muito despreparada. Então, esse momento inicial é que nem eu estava falando do pássaro, né? O primeiro voo do pássaro dá medo, né? Você vê lá o abismo e o que eu faço? Será que eu vou conseguir voar? Então, por isso que eu tava falando, né? Esse momento da gente se colocar é importante também, né? Porque às vezes a gente fica esperando o momento certo. A gente já tá estudando, já tá no caminho, já se sente ali. Se a gente não se sente, tá no momento de aprofundar a própria prática. E se já sente que já tá vivendo aquilo, já tá com esse comprometimento, que é a base de tudo, é importante a gente começar. O medo, muitas vezes, nos freia da gente dar aquele próximo passo, né? E aí tá na hora da gente olhar lá nosso Vassana, né? O quartinho das impressões que estão lá. Porque nossos medos estão lá nas impressões mais profundas e muitas vezes os nossos medos se colocam na nossa frente. E por ser o caminho que a gente está acostumado, o caminho de ficar na zona do conforto, a gente quer se manter ali, né? Quero ficar aqui tá bom, não quero me expor, né? Eu quero me proteger, não quero me colocar num lugar de exposição. Então, é comum a gente ter esse confronto, né, no momento inicial, de ter dificuldade, de se sentir inseguro. E eu me sentia muito insegura no início. Eu sentia, caramba, será que eu sou boa o suficiente? Será que eu sei o suficiente? Então, o começo é importante. O próprio iniciar é importante, né? Eu tenho até uma professora que ela fala, do que você tem medo de fazer? Então, justamente faça o que você tem medo. É justamente o caminho que você tem que ir. O restante é permanecer na zona de conforto, né? Então, se dá aquele medinho, é esse o caminho que tá chamando a gente, né? Então, esse ir é importante, começar é importante, né? Eu fui com medo da aula diversas vezes, com medo de, ai, caramba, será que vai ser bom? Será que as pessoas vão gostar? Será? Então, muitas vozezinhas na mente, né? Então, começar é muito importante. E a gente vai pegando se acostumando com essa novidade, né? Porque é um lugar novo, todo início traz a novidade. Se acostumando com esse lugar novo e ter esse auxílio, né? Esse braço direito de um professor mais experiente, para quando sentir que, caramba, isso eu não... Um aluno me perguntou isso e eu não sabia o que responder. Meu Deus, não sou uma boa professora, eu não sei o que eu faço. Então, esse mini desespero, ter alguém ao nosso lado que pode nos dar esse apoio é muito importante, né? Nos acalma e vai fazendo com que a gente compreenda tanto o ofício quanto a nossa prática. Então, eu me senti muito insegura no início, sim, Thaís, mas eu continuei, eu falei assim, eu escolhi fazer isso, eu sei que eu tô insegura, eu sei que eu tô com medo, mas é importante fazer também, porque se a gente desiste, eu tive diversos alunos que queriam ser professores, tinham muita insegurança. Então, alguns de fato, né, precisavam se aprofundar na prática, ter mais compromisso, mais dedicação. Só que alguns já tinham um compromisso muito grande e era insegurança de obstáculo da mente mesmo, sabe? E alguns deles enfrentaram e se colocaram lá naquele lugar de exposição, que a gente acaba se expondo, né? E às vezes a gente tem muito medo da exposição e isso acaba atravancando. Então, eles se colocaram e foram vencendo essa insegurança, esse medo e se tornaram professores incríveis. Só que alguns desses alunos que se sentiam inseguros e já eram dedicados, resolveram, não vou fazer isso agora. Terminaram o curso de formação, decidiram não guiar práticas por um tempo. Sabe aquilo que você vai deixando para depois? Não estou muito pronto ainda, vou aprendendo um pouquinho mais e vou deixar lá para frente. Deixaram muito tempo passar. Alguns retomaram, tem até uma aluna que me mandou mensagem que depois de 1 ano e meio, depois do curso de formação, sem guia práticas, ela resolveu voltar. Só que o que eu sinto também é que às vezes o monstro vai virando gigantesco, vai passando o tempo, você vai sofrendo assim lá no fundo, acho que não é o momento, vou deixar para depois, e vai virando algo maior, né, um obstáculo maior.
E aí na hora de começar parece que é uma barreira gigantesca a ser vencida. Então, se colocar nesse lugar de compartilhar o mais cedo possível também é muito legal para deixar essas inseguranças passarem. E vai pedindo feedback também dos alunos. É muito legal para a gente, as críticas construtivas, né, vão fazendo a gente se aprimorar e evoluir. Então, ir perdendo esse medo, né, durante o caminhar vai acontecendo naturalmente. Então, consegui vencer o meu medo depois de um tempo. E foram alguns meses, não vou nem falar que foram 1, 2 aulas, não. Foram alguns meses, assim. Mas eu me sentia um pouco sozinha, eu não pedia tanta ajuda. Eu tinha pessoas para contar, mas eu falava assim, não vou importunar fulana, deixa que eu vou tentando aqui. Então, acho que se eu tivesse pedido ajuda, teria sido um pouco mais rápido essa segurança, sabe? Então, eu fui achando o meu caminho no meu início, mas deu certo, a insegurança passou. Então, é muito isso, né? De primeiro a gente ter a nossa dedicação, o nosso compromisso com a nossa prática, com a nossa jornada, com o nosso autoconhecimento. Isso sendo a base, essas inseguranças que a gente tem vão se dissipando com o tempo. E se a insegurança vem de um lugar de não ter consolidado a própria prática, então isso merece atenção antes. Olhar para a própria prática, para a própria jornada antes é um passo mais importante mesmo. Que às vezes pode até acontecer junto também, né? Se você já se colocou, né? Já se dispôs a guiar práticas e já tá guiando práticas agora e sente que ainda dá pra dar um passinho pra trás e olhar pra si, nunca é tarde. Dá pra fazer os dois ao mesmo tempo, simultaneamente também. E acho que é isso, assim, que eu queria falar, que viver de yoga, o yoga como um ofício, tem como requisito a gente viver o yoga. Não tem como a gente abrir mão disso, porque senão o olhar tá para fora, a gente tá olhando para os alunos e a gente não tá se olhando. E aí o discurso fica esvaziado, né? Parece que não tem recheio, parece que não tem conteúdo que a gente está falando, porque é muito aquela história, né? Do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Se a gente está falando para os nossos alunos, pratiquem, venham para a prática, não pulem as práticas, e você está pulando a sua prática, o que a gente está fazendo, né? Então, é muito importante essa autorreflexão mesmo, quando a gente escolhe trilhar esse caminho e, além de trilhar, compartilhar esse caminho. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, muito feliz de estar aqui, de interagir. Fica à vontade para mandar mensagem, se tiver algum assunto que você queira ver aqui, manda um comentário, uma mensagem. E agradeço muito a presença novamente, tenha um ótimo dia. As lives são terça e quinta, às 11 horas. Te vejo aqui quinta-feira. Até mais, namastê, uma ótima semana.